dia, boa tarde, boa noite, suas maravilhosas e maravilhosos também, porque temos homens aqui no canal. Gente, hoje, antes de mais nada, eu sou a Mog Maciel da Casa de Crochê. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, compartilhe com aquela amiga que tá precisando desse bate-papo e vamos ficar aqui bem juntinho nesse novo canal. Quem tá chegando aqui, eu já tenho um canal aqui no YouTube que fala sobre crochê, né? Eu sou designer de moda, crocheteira, autodidata e hoje eu tô aqui pra falar de algo que vocês me pediram, tá? Algumas pessoas me pediram através de uma postagem que eu fiz no Instagram e Facebook. Acho que essa câmera tá torta. Deixa eu ver se melhorou. Enfim, vem Pepe, senta aqui com a mãe. Senta aqui com a mamãe. E aí eu vim e fiz uma postagem sobre algo que eu vivi recentemente, superando um trauma bem grande que eu tinha na minha vida. Digo tinha porque graças a Deus eu superei boa parte dele e tô muito feliz, muito realizada, muito orgulhosa de mim. E aí diante desse relato que eu escrevi, algumas pessoas me pediram para eu trazer um vídeo falando sobre isso, porque eu ia ajudar bastante pessoas que podem ter passado por algo semelhante, e a ideia aqui é realmente a gente se ajudar, a gente compartilhar, a gente trocar essa conexão aí, essas ideias, e a gente aprender cada dia com o outro, né? Como eu costumo dizer, a gente tem que copiar tudo que o outro tem de bom. Gente, hoje é uma quinta-feira, acho que é dia 6 de maio, são, acredito que umas 6 horas da tarde, eu tô exausta, exausta. Quem me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no outro canal, tá sabendo, né, que eu tô com um projeto aí, com uma parceria incrível com a Fios Supremos, que é um fio que eu gosto bastante, e eles me convidaram para fazer alguns projetos para a empresa e eu tô me dedicando muito a isso, fora outros projetos, então eu tô desde as 4 horas da manhã trabalhando, mas eu tô cansada, mas é aquela exaustão feliz, realizada, sabe? E aí eu já vinha prometendo pra vocês, mas eu não conseguia, e aí hoje eu falei, não, vai ser hoje. Então hoje eu peguei, agora acabei de tomar um banho, eu fui comer, gente, eu fui almoçar 4 horas da tarde, faz pouco tempo que eu almocei. Mas enfim, tô feliz, tô realizada e isso que importa. O cansaço a gente vai descansando aos poucos. E aí eu peguei e falei, é hoje, aí pra relaxar e vir conversar com vocês, fiz um climinha aqui que eu amo fazer, meia luz, porém não tanto, né, porque tá cheio de luzes aqui atrás de mim, mas uma meia luz, uma luz de abajur, uma velinha perfumada, maravilhosa, que a minha nora me trouxe, um vinhozinho rosé, bem geladinho, porque aqui tá muito calor. Mesmo esse sotaque aqui, que engana, né? Eu sou gaúcha, mas eu moro na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Enfim, gente, o que acontece? Eu passei por alguns traumas de afogamento por muitos anos, assim, alguns, não foram só um. O primeiro que eu me lembro, eu acho que eu tinha entre 10 e 12 anos, eu não me recordo bem. Se o meu tio e minha tia estiverem assistindo, me contem aí, porque eles devem lembrar. Eu sempre tive uma conexão muito grande com o mar, com praia. Eu fui criada pelos meus avós, eles tinham uma casa no litoral do Rio Grande do Sul, e nós íamos muito pra lá, inverno e verão. A casa tinha lareira, então a gente aproveitava muito o inverno também. Eu lembro muito da gente comendo pipoca com a lareira, era um clima muito gostoso. Então
eu sempre tive essa conexão muito forte com o mar, com praia. Meu avô, ele pescava de tarrafa, era um hobby dele, e eu o acompanhava. Então, assim, eu tenho muito carinho desde sempre pela natureza, enfim. E meus tios, eles tinham um barquinho à vela, e a gente sempre ia pra lagoa velejar. Então, foi a minha infância, assim, sempre muito conectada com a natureza, com o mar, lagoa, sou apaixonada por lagoa. Meus avós tinham um sítio na beira da lagoa, assim, que era incrível, incrível. Isso eu já era adulta, adolescente para a vida adulta, inclusive meu filho, bebê, ia para lá. Então eu sempre tive essa conexão muito forte. Mas o primeiro episódio que eu me lembre, eu fui velejar com meu tio, ninguém quis ir, aí eu sempre fui muito parceira deles, e aí eu topei, né? Eu sempre tive essa coisa meio aventureira. E aí nós fomos, e lá o barco virou. O barco virou, e eu me lembro que por mais medo que eu tivesse, eu tenho essa sensação até hoje daquele medo, porque eu fiquei presa no côncavo. Mas eu lembro do carinho do meu tio comigo, de ele não me deixar assustada, por mais assustada que eu tivesse. E hoje eu imagino, tenho a certeza, né, depois até de ter sido mãe, o quão assustado ele deve ter ficado mais do que eu, mas o quão amoroso, o quão cuidadoso ele foi, e que esse meu trauma, ele poderia ter sido muito pior, e não foi graças ao meu tio. Por quê? Porque ele, como as velas, e tava turvo, não se enxergava muito, e aí nós não tínhamos como mergulhar, ele pediu para eu ficar ali no côncavo, onde tinha ar, e ele o tempo inteiro falando que o tio ia descer, o TEM, né, eu chamo ele de TEM até hoje, o TEM ia descer, ia arrumar ali e me buscar, e que era para eu ficar tranquila, me chamava de aventureira, que a gente ia ter história para contar, então eu me lembro dessas palavras muito carinhosas. E aí ele ia, e eu ficava ali tensa, mas confiante que ele estava voltando. E assim ele o fez algumas vezes, voltava, mergulhava, via como estava o terreno, acredito eu, enfim. E, enfim, me buscou, conseguimos virar o barco, obviamente ele, né? Eu me lembro também dele falando, pega aqui, segura ali, eu acho que acho não, tenho certeza, né, gente? Olha o cuidado, olha o psicológico dele, que querido, que maravilhoso, né? Até me emociono. E não me deixar mais assustada do que eu tava, e ele me colocou como ajudante dele, né? Como marinheira. Eu me lembro dessas palavras, que a gente ia ter história para contar, que a gente era aventureiro, segura aqui, segura a corda, e eu ali achando que tava ajudando, né? Enfim. Quando chegamos em casa, eu me lembro que minha avó deu uma mijada nele, eu me lembro disso também, que eu fiquei tipo assim, olhando, por que ela brigou com ele se foi tão legal, né? E eu me lembro também que a preocupação da minha avó era por causa de uma pulseira de ouro que eu tinha perdido. Gente, é loucura, né? Mas, enfim, o jeito da pessoa demonstrar nervosismo, sei lá, preocupação. E eu me lembro com muito carinho desse cuidado. E eu tenho uma amiga que fala que por causa dele ter dito que eu era tão aventureira que eu acreditei e virei a maluca, né? E aí, gente, com uns 15 anos, 14 anos, essa mesma praia, com uma amiga muito querida de veraneio, a Margarida, eu não lembro do sobrenome dela, a gente se escrevia por cartas durante o ano, mas enfim, com o tempo perdemos o contato. E nós tínhamos Morey. E na época, gente, eu não me lembro por que eu tava sem Morey. E eu tava com ela na prancha dela, assim, a gente tava conversando em alto mar, tipo adolescentes, né? E eu me lembro que eu caí dentro de um redemoinho e ela me salvou. Ela saiu da prancha dela e me puxou, me resgatou e me ensinou. Ali eu aprendi que a gente não pode tentar sair por cima,
porque o redemoinho te puxa, a gente tem que mergulhar que ele te expulsa. E aquilo ficou uma lição para mim, ficou um susto, obviamente. Eu acho que eu não contei para minha família, mas foi o segundo susto, assim, de tipo, que eu poderia ter morrido. Passado uns anos, eu fui fazer um passeio era uma excursão, um passeio só com pessoas. Foram vários amigos, começamos a nos juntar. Quando vimos, começamos, não, vamos ter que alugar uma van. Quando vimos, vamos ter que alugar um ônibus. E aí nós fomos para Argentina, Uruguai e Paraguai. Fomos pro sul da Argentina, Paraguai e Uruguai. E no Paraguai, depois em Foz, nós fizemos o passeio, já no Brasil, fizemos o passeio do Macuco, que é um passeio com um bote inflável embaixo das cataratas do Iguaçu. Então assim, a gente se molha muito, tem muita pedra e muito... Eu não me lembro como é que é o negócio das águas, esqueci o nome, que o bote chega a travar. E aí, gente, pena que a minha caixa de fotografia não tá aqui, tá no depósito, porque senão eu poderia postar umas fotos desse evento. Foi muito legal, foi incrível, eu amei fazer, a gente realmente fica embaixo das cataratas, a gente se molha todo e tal. Voltando dessa excursão, chegando no Brasil, chegando em casa, eu vi na TV que 5 pessoas tinham morrido nesse passeio. E aí eu fiquei assim, ó, em estado de choque. Eu fiquei lembrando dos meus afogamentos e eu pensei, eu podia ter morrido. Sabe quando tu fica meio pirada, assim, tipo, é Deus me falando que é pra eu parar com essa mania de me aventurar? Mas não demorou muito. Eu fui fazer um passeio também com um grupo que a gente se reunia para passear, para fazer aventura e tal. E a gente foi para Três Coroas, lá no Rio Grande do Sul, na serra, do ladinho de Gramado lá, que tem as corredeiras. Então tem vários eventos lá e competições, campeonatos, enfim. E nós fomos para lá. E aí nos reunimos, quem quer descer, né? Imagina se eu não ia, vou eu. E aí teve um pessoal nos filmando do nosso grupo. O meu filho era pequeno. E, gente, eu tenho uma sensação ali que é tão forte, que foi, sabe aquela sensação que a gente fala que é o anjinho e o diabinho falando? Eu tive uma conexão muito forte, que era Deus falando comigo, porque a gente primeiro subia uma trilha para ir até o início lá das corredeiras para descer. Então nós íamos por terra e chegando lá descia as corredeiras. E eu me lembro que tinha um guia. E eu me lembro que eu estava muito apreensiva, eu ouvia muito, não vai, não vai. E aí vinha o diabinho e vai. Gente, eu não sei se alguém já teve essa sensação, mas é muito real, é muito real. E aí, logo que eu entrei na água, numa das primeiras partes, assim, muito simples, o meu bote virou, eram botes individuais. O meu bote virou, o instrutor, o guia pediu pra eu segurar num galho, segurei no galho, enfim, tá tudo bem, tá tudo bem. E ali eu de novo senti, para, que é hora de tu parar. E quem disse? Vinha o diabinho e falava, vai, para de palhaçada, cara, tu é aventureira. E lá fui eu. Gente, ali foi o pior dos piores, que foi onde eu realmente me traumatizei e não consegui mais falar em água, entrar em água, que mergulhasse, enfim, nem em piscina. Eu caí novamente no redemoinho, sabendo da regra de sai, expulsa. Eu tentava fazer isso, mas eu tava com colete.
e o colete não me permitia mergulhar. E eu literalmente soube o que é estar dentro de um liquidificador, porque eu perdi toda a minha roupa no movimento e eu tentava com as mãos soltar o cinto e não conseguia, porque a força era tremenda. E aí algumas vezes eu conseguia voltar, pegar um pouco de ar e de novo me puxava. Depois, né, vieram me falar e tinham os vídeos, porque tinham pessoas filmando, né, a nossa descida, e acabou que pegaram a gravação. O salva-vidas, né, o instrutor, o guia lá, ele atirava corda e a corda vinha sem eu, mas eu nunca vi corda, eu não conseguia ver a corda, nunca chegou até mim, eu não enxergava. E até que chegou o ponto dele se atirar para me resgatar. Ali eu senti muito a presença de Deus, quando ele colocou a mão por baixo do meu braço e falou, não me segura, não me... alguma coisa assim, mas eu sabia muito as regras, eu só agradeci a Deus, obrigada por me salvar. Na hora eu falei isso. E eu senti que era Deus me salvando ali, não era o instrutor. Foi uma sensação muito forte. Ele se machucou todo porque eram entre pedras e eu fiquei presa naquelas pedras. E ele se cortou, se machucou, então os primeiros socorros eram para mim e para ele. Eu não cheguei a beber água o suficiente para me afogar, para perder sentido, nada. Eu fiquei o tempo inteiro lúcida, mas foi algo que mexeu muito comigo, com o meu psicológico, com o meu emocional. E aí eu não cheguei a beber água ao ponto de me afogar, nem nada, enfim, mas ficou o trauma. Esse trauma perdurou por muitos anos e eu sempre tive rodeada de pessoas que tentaram me ajudar. Um outro trauma que eu passei uma vez, e o meu pai sempre teve um bom feeling, um olhar para os nossos sentimentos, e eu me lembro que eu tive um acidente de carro e eu não conseguia passar por aquela rua, e o meu pai percebeu isso. E percebendo isso, ele um dia falou, vai por aquela rua ali. E aí eu travei. E ele falou, eu sei que tu tá desviando, porque tu tá com medo, porque não sei o que, porque pode acontecer de novo, mas a gente vai quebrar isso, vamos lá, vamos resolver isso daí. Eu achei fantástico isso, porque aquilo ali eu entendi que eu precisava lutar contra os meus medos, que eu não podia simplesmente virar a página como se nada tivesse acontecido, porque aquilo ali poderiam trazer outros traumas, outros problemas. E com esse sentimento, eu comecei a perceber que eu realmente precisava lidar com isso. Mas sempre foram muitas frustrações, escândalo, gritaria. Eu fui uma vez tentar mergulhar em Bombinhas e lá nos primeiros exercícios, com água pela cintura, com a máscara, fazendo exercício de respiração, foi um escândalo total, uma baixaria. E eu tive que passar para um próximo dia, porque ali não ia rolar. E assim foram sucessivas tentativas e sempre muito frustradas. O que mudou um pouco foi quando eu me mudei aqui para Cabo Frio em 2018. Daí eu cheguei aqui e fui fazer aula de surf. E aí o professor é incrível, o Chandler, eu até marquei ele lá nas redes sociais, vou marcar aqui também. Ele é incrível, uma paciência, um carinho. Eu expliquei o porquê que eu estava fazendo a aula, quais eram os meus receios e alguns tombos lá que eu levei, algumas vacas, ele o tempo inteiro ali, porque o mergulhar e ver ali que eu estava me afogando era desesperador, mas eu fui indo devagar e consegui um pouco me libertar, muito pouco, mas eu já era um primeiro passo ali. Depois eu fiz aula de windsurf, que também foi incrível, mas aí eu tava o tempo inteiro de colete, então eu caía, mas conseguia ficar um pouco mais tranquila, até que eu me adaptei muito com o stand-up. E aí eu amei,
e hoje já sou bem corajosa e faço sem colete. Mas enfim, porque eu tenho um equilíbrio e eu não caio. Eu não sei o que acontece, que eu me libertei do colete e fiquei, nem sempre eu uso colete, tá tranquilo. Enfim, mas o tal do mergulho era algo que tipo, não. Piscina então era, ó, pulava lá com o dedinho tapando o nariz. Até que no carnaval eu conheci uma pessoa incrível que virou várias chavinhas na minha vida. Num dos vídeos aqui eu falo sobre pessoas, razão, estação e vida inteira. E ele com certeza é todas essas. E ele faz mergulho, é apaixonado por mergulho, e me convidou para fazer, mas ele não imaginava onde ele estava se metendo. E aí, num primeiro momento, eu muito classuda e tal, não aceitei, falei superficialmente. Ai, Jesus! Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu tenho que fazer mergulho, eu tenho que fazer uma aula de mergulho. Poxa, eu moro nessa região, né, de fácil acesso isso, e uma hora eu vou fazer. Enfim, ele não é daqui, ele é de outro estado, e esse que eu brinco que foi meu primeiro amor de carnaval, ele, como ele mesmo diz, entrou outono, e ele veio me visitar recentemente e decidimos fazer um mergulho. Gente, virou piada porque eu falo que eu tenho medo de pedras. Daí tipo, como assim uma pessoa tem medo de pedras? Por que medo de pedras? Porque quando eu vejo, gente, desculpe os ruídos, quando eu vejo as pedras, me remete àquele trauma, àquele momento onde eu fiquei presa entre elas. E pra mim é assustador, é desesperador. Mas eu sabia que eu precisava lutar contra esse medo. E ele, uma pessoa fantástica, um ser iluminado, foi com toda a paciência do mundo. E eu consegui entrar onde em alto mar, onde não dava pé pra mim, apesar que pra mim não precisa muito, né, mas não dava pé nem pra ele, ele é um homem muito alto. E no primeiro momento foi com todo o auxílio dele, né, quando vi algumas pedras me desesperei, mas sem fiasco, muito longe dos primeiros momentos que eu tentei quebrar essas barreiras. E até que eu consegui mergulhar junto a tartarugas e chegou um momento onde que ele via me dar a mão e eu empurrava, assim. Tipo, onde que ela tá pensando? Que ela pensa que é? Que já tá se achando a mergulhadora. E realmente, gente, é uma conexão. É algo tão maravilhoso, que não tem explicação. Que eu acho que já é maravilhoso para quem não tem trauma, que todo mundo deve fazer. E pra mim, é algo que ultrapassa. E essa pessoa ter me proporcionado isso, com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto zelo com os meus traumas, foi algo assim que é inesquecível. Inesquecível. E antes de ele ir embora, pra minha surpresa, assim, que eu sei o quão ele ama mergulho, o quão cuidadoso ele é com o equipamento de mergulho dele, ele chega e me presenteia com a máscara. E foi muito emocionante, diante de tudo, do pacotinho, sabe? Dos meus medos, das minhas inseguranças, dos meus traumas, de eu ter quebrado essa barreira, de eu ter virado essa chavinha, de superação. E junto o carinho do equipamento dele, ele me presentear com algo que era pessoal,
que era dele, também foi algo assim que os cachorros querendo participar, todo mundo feliz. Foi algo assim que vai ficar para a vida toda. Não tem explicação todo o sentimento que me causou. E hoje eu tô fazendo exercícios de respiração, mergulhando, não totalmente sozinha, tenho as minhas amigas ali junto comigo, nas nossas caminhadas na praia, num lugar que dá pé, ainda não me aventuro sozinha, mas já é um passo. De vez em quando me dou uma afogada, a máscara não estou conseguindo regular no meu rosto, mas devagarinho a gente está indo. Então eu vim trazer hoje esse vídeo para encorajá-las e encorajá-los a superarem. E mais do que superarem, se permitirem. Para mim essa é a palavra mais importante que existe em vários sentidos. Eu há muito tempo venho fazendo exercícios de agradecer as 5 coisas que aconteceram boas no meu dia. Seja o cafezinho que eu passei, seja hoje agora aqui uma velhinha, um bom vinho, um bom bate-papo, independente se é ao vivo ou aqui com vocês. Tem tanta coisa boa. E eu moro num lugar onde eu escolhi, gente. Muitos de vocês vêm passar férias. Eu moro aqui. Eu tenho um contato com a natureza, uma conexão incrível todos os dias. E eu poder aumentar, que eu achava que não era capaz, eu consegui mergulhar com tartarugas, gente. É algo assim, inexplicável. Então, de uns tempos pra cá, eu venho fazendo coisas que eu nunca fiz. E aí eu digo a vocês, qual foi a última vez que vocês fizeram a primeira vez algo na vida? Então eu digo pra vocês que eu esses dias dancei na praia pela primeira vez. Eu mergulhei pela primeira vez. E eu tô muito, muito, muito feliz. E eu venho convidar vocês a se superarem, a se permitirem. Porque permitindo a gente evolui, a gente cresce, a gente vive novas experiências. E isso não tem preço, não tem preço. Então, era isso que eu queria contar pra vocês, rapidinho, que provavelmente não vai ficar rapidinho. Quero imensamente agradecer, quero dividir isso com vocês, compartilhar esse momento com vocês. Espero ajudar alguma de vocês a encorajá-las a se permitirem fazer algo diferente e superarem os seus medos, seus traumas, porque isso é viver, isso é aprender. Hatuna Matata. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.